Você que abre a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, perdão. Lucas, capítulo 24. Se estiver aí perto de alguém sem Bíblia, presta aí a sua Bíblia, apesar da gente colocar ali na projeção também, né? E se você estiver aí perto de alguém, Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Encontrou aí na sua Bíblia? Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. Estas eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com ela, que contaram essas coisas aos apóstolos. E as palavras dela lhes pareciam contos infundados, e não acreditavam nelas. Amém? Até aí a leitura da palavra do Senhor. O tema que a gente vai trabalhar é Jesus e a mulher. Como é que era o trato de Jesus e o cenário de Jesus a respeito da mulher daquele tempo. E é bom que a gente entenda como é que era a cultura daquela época. Eu acho que, de certa forma, a maioria de nós já temos uma determinada ideia de como era aquela cultura daquela época, mas vamos rememorar algumas coisas aqui. Você lembra comigo que mulher ela não era contada, ela não tinha uma representatividade. Na maioria das vezes, os judeus chegavam e eles olhavam apenas a mulher como aquela que lhe daria filhos. Tanto é que se uma mulher fosse estéril, ela perderia a função dela. Ela não tem filhos, ela não pode ter filhos, então ela não tem função. E a ela era delegada ou relegada a uma marginalização. Muitas dessas se tornavam até prostitutas. Mulheres que não tinham mais nenhum tipo de alegria, nenhum vigor na vida para elas existirem. Você tem uma ideia melhor a respeito disso? Naquela época, os judeus eles reservavam um lugar específico no templo para mulheres. Existia o pátio, que era o pátio dos gentios, que era o pátio dos não-judeus. Existia o pátio, que era o pátio das mulheres. Somente os homens iam para o templo cultuar. Somente os homens iam até a sinagoga e ficavam na frente para receber as instruções do rabino. Rabino era o mestre daquela época. Então eles ficavam ali na frente e as mulheres ficavam ali atrás. Você tem uma ideia? Se não existisse naquele local 10 homens, não se começava a reunião na sinagoga. Mas se tivesse 100 mulheres e 9 homens, na ideia aqui tem que ter 10 homens. Se tivesse 100 mulheres e 9 homens, não tinha reunião. Tinha que ter 10 homens. Os homens tinham que ter representatividade ali. A mulher não tinha representatividade. E aí quando você olha para essa história, onde as mulheres eram delegadas a uma missão inferior, você olha para Jesus e você vê que Jesus ele muda a perspectiva do cenário de uma mulher. Ele quebra aquilo que a gente chama de paradigma. E eu vou explicar o que é isso aqui. O que é essa história de paradigma? Não sei se você já ouviu a historinha de uns cientistas que fizeram um experimento com 5 macacos. O que eles fizeram? Eles pegaram 5 macacos, colocaram dentro de uma casa, de um quarto, e colocaram uma escada e uma banana, uma penca de banana ali. E aí diz que nesse primeiro experimento,
com 5 macacos. O primeiro macaco pegava e ele rapidamente subia a escada e pegava uma banana daquela penca. Quando ele pegava a banana daquela penca, os 4 macacos que ficavam embaixo descia água sobre eles. E aí aquilo dali eles achavam estranho, mas eles estavam com fome. Penca de banana estava lá. Descia aquele, daqui a pouco vinha outro macaco. E quando vinha outro macaco, subia, pegava uma banana daquela penca e a água caía sobre os outros 4. E assim foi indo, sucessivamente. Aí daqui a pouco, os macacos começaram a perceber que, logicamente, todas as vezes que ele pegava uma banana, a água caía. Quando subiu um deles, num determinado momento, subiu um deles para pegar a penca, lá uma banana da penca, sabe o que os outros macacos fizeram? Partiram em cima daquele macaco que foi pegar a penca. Bateram muito nele, mas bateram muito. Não pegou penca, não pegou banana nenhuma. Bateu muito naquele macaco. E aí daqui a pouco, o outro macaco também tenta subir. Antes dele chegar lá em cima, os macacos pegam ele, jogam ele no chão. Sim, vai pegar mais nada não, imagina, macaco falando, né? Vai pegar mais nada não. E bateram muito naquele macaco. E assim os 5, um após o outro, tentando, jogaram todos eles no chão, bateram muito nos macacos. E aí aqueles que estavam fazendo experimento, os cientistas desse experimento aí comportamental, fizeram o seguinte: vamos pegar esse daqui, esse macaco, vamos botar um novo aqui. Aí botaram um novo. Quando botaram um novo, logicamente o novo não sabia da história nenhuma, subiu. Quando ele foi pegar uma banana, aqueles 4 antigos fizeram o quê? Bateram nele. E aí eles colocaram um segundo novo. Foi tirando um antigo, botou um segundo novo. Tentou fazer de novo, bateram nele. Terceiro novo, tirou um terceiro antigo, botou um terceiro novo, 4º, 5º. Daqui a pouco tinham 5 dos novos macacos. Só que tem um detalhe. Na experiência anterior, caía água quando um pegava a banana, não é verdade? Nessa agora, com os macacos novos, não caía mais água em cima de ninguém. E eles continuavam batendo naqueles macacos, ou no macaco que subia para pegar a banana. Se a gente perguntasse para esse macaco novo, aquela nova safra, perguntasse para ele: o que você está batendo? Aí ele olharia e diria: eu não sei, só vi que todo mundo está batendo e eu bati para cima, eu estou batendo também para todo mundo. Mas alguém te feriu? Não, ninguém me feriu não, mas eu gostei desse negócio de bater. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Por que você está batendo? Não, porque todo mundo está batendo. E aí eu bati também. Paradigma é o tipo de coisa que alguém constrói, faz, e você apenas reproduz sem pensar por que está fazendo. Esse tipo de coisa. Então quando você lembrar de paradigma, de quebrar paradigma, você vai lembrar disso. Você, peraí, é o tipo de situação, de ideia que alguém construiu e eu só reproduzo sem pensar por que eu estou fazendo aquilo. Os judeus viveram isso durante muito tempo. Eles olhavam para a mulher como algo, um objeto até, algo qualquer. Você sabia que eles oravam 3 vezes e eles diziam assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Você sabia disso? É verdade. 3 vezes o judeu orava dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Quando você olha para esse texto de Jesus agora, esse texto de Lucas capítulo 24, Jesus está quebrando um paradigma. E qual o paradigma que Jesus quebra? Ele está trazendo a mulher, tirando a mulher de qualquer cenário de exclusão e colocando a mulher agora num outro cenário, no cenário que é o cenário certo, coerente da vida da mulher. Ele pega a mulher que até então era colocada à margem da sociedade e ele coloca a mulher no meio agora da história, como protagonista da sua própria história. E por que isso fica tão claro para a gente? Minha gente, esse texto do capítulo 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. Se alguém chegar para você e perguntar por que você é cristão, você não vai dizer que você é cristão porque Jesus opera milagres. Porque você vai ter uma série de outras religiões que dizem que opera milagres. Você não vai dizer que você é cristão porque você tem ensinos bonitos. Porque você tem uma série de religiões que tem ensinos bonitos, positivos. Então você não é cristão porque você vê milagres.
Você não é cristão porque você tem ensino bonito. Então por que você é cristão? Bom, simples. Eu sou cristão porque 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que se não existisse ressurreição, é vã a minha pregação e vã a fé que vocês têm. Então eu sou cristão porque Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, Ele me deu uma nova trajetória, uma nova história para viver, tanto aqui nesse mundo, quanto no outro mundo, no paraíso. Eu terei um corpo glorificado. É a ressurreição que é a base fundamental da fé de qualquer cristão. Se você pega e quebra as pernas da ressurreição, você deixa o cristianismo desmoronar diante de você. Então você é cristão porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? Por isso que você é cristão. Não é porque é ensino bonito. Não é porque opera milagres. É porque Cristo ressuscitou. Porque a cruz não segurou. Porque a cruz não pôde vencer o nosso Senhor e Salvador. Ele ressuscitou e Ele vive. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Agora, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que tiveram um vislumbre da ressurreição, e aí a gente vê como Jesus quebra todo o modelo rígido instituído no passado. As primeiras pessoas que viram a ressurreição de Jesus foram quem? Foram mulheres. E é interessante que elas não foram só apenas as primeiras a verem Jesus. Olha lá no capítulo 23 de Lucas, volta aí, texto bíblico. Lucas capítulo 23, verso 49. Olha o que o texto bíblico diz. Você achou aí? Diz assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Era o momento da crucificação. As mulheres estão como espectadoras de longe. Na frente de Jesus está Maria, mãe dele, a Maria, a mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Estão ali diante da cruz. Mas há mulheres que acompanham Jesus durante um bom tempo. E elas estão distantes, olhando o que está acontecendo. E olha o texto, verso 50 agora. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu em um pano de linho, e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. E as mulheres, presta bem atenção, e as mulheres que tinham vindo com ele, com Jesus, da Galileia, o seguiram também, e viram o sepulcro em que fora posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do sábado repousaram conforme o mandamento. Elas não foram só as primeiras a verem Jesus, elas foram as últimas também a seguirem junto com Jesus. Sabe o que esse texto prova para a gente? É que às vezes a gente não consegue entender, a gente homem, vamos falar para a gente que homem, a gente não consegue entender o papel preponderante da mulher dentro de casa. E às vezes a gente acha que a gente vai colocar, e tem que ser assim, tiranicamente, sem ouvir o que tem e o que ela está dizendo do nosso lado. E aí, minha gente, não tem essa história de que a gente é macho mesmo, e a gente tem que ser do jeito que a gente quer. Porque quando a Bíblia vai dizer lá do Gênesis, o Gênesis, no capítulo 1, o texto do capítulo 1, está dizendo para a gente o seguinte: que Deus tirou o homem a mulher da costela de Adão. E por que Deus tirou da costela de Adão? Para que não houvesse possibilidade nenhuma de que, se fosse ela tirada do pé, o homem pudesse achar que ele pisaria nessa mulher. Como também essa mulher não fosse tirada daqui, da cabeça, para que ela não pisasse no homem, mas que ela estivesse ladeando esse homem e lhe fosse auxiliadora. Que o homem entendesse que essa mulher é aquela que consegue dar vitalidade para ele seguir em frente. Que esse homem pudesse entender que essa mulher não é objeto descartável, que essa mulher ele não faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, que ela é mulher que tem valor diante de Deus.
O que Esther cantou para a gente, ela é mulher transformada, ela é mulher que é dedicada ao Senhor, e a gente sabe que nós, homens, só conseguimos sobreviver porque existiam mulheres que oraram pela gente, se dedicaram com seus joelhos no chão, se colocaram e se propuseram a dizer: Senhor, o meu filho é teu, eu me dedico e eu dedico o meu filho nas tuas mãos. Como Ana o fez diante de Deus a Samuel, dizendo: Senhor, ele não é mais meu, ele é do Senhor, toma o meu filho na presença do Senhor. E ela coloca o seu filho na presença do Senhor. Minha gente, a gente só consegue sobreviver porque Jesus olhou para essas mulheres e, diante de uma radicalidade muito grande, fez o que ninguém fazia. Não tinha rabino naquela época que pegava mulheres para ser suas seguidoras, não. Jesus foi o único que fez de mulheres suas seguidoras. Ele transformou aquelas mulheres em seguidoras do Evangelho, e foram elas as primeiras que conseguiram perceber o grande milagre da ressurreição. Eu me lembro de uma história, eu não sei se essa história aconteceu de fato com essa pessoa, mas ela é muito boa. Diz que certa vez, Barack Obama, ele foi junto com a esposa dele, Michelle Obama, lembra lá do Barack Obama, lá ex-presidente lá dos Estados Unidos? Ele disse que, a história diz que eles foram juntos num restaurante. E quando eles foram juntos lá no restaurante, a Michelle Obama sentou, eles sentaram os dois numa mesa, e aí ele olhou para ela e ela disse: tá vendo aquele camarada ali? Aquele ali, ó, que está ali, o gerente desse restaurante? Sim, estou vendo. Sim, então, eu namorei com ele. Isso é verdade? Namorei com ele. Você está vendo? Se você tivesse casada com ele, você seria a mulher do gerente do restaurante. Diz que a Michelle Obama olhou para ele e disse: não, se eu tivesse casada com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos também. Para a gente entender que mulher tem força e tem capacidade de fazer aquilo que, diante dos olhos da gente, às vezes como homem, fragilizados, e às vezes o que a gente sofre hoje como homem, é uma fragilidade da nossa masculinidade. Deixa eu dizer uma coisa sem ser arrogante. As mulheres queriam que os homens fossem sensíveis até a página 3. Os homens estão sendo sensíveis até a página 150. Está faltando pulso. Está faltando um homem que tome a decisão de ser homem de verdade. E quando eu digo isso, eu não estou falando de tirania. Não estou falando de enfiar a goela abaixo o que quer. Não, estou falando com um homem que sabe o que é ser gentil. Vamos pensar um pouquinho nisso daqui? Homem que diz o seguinte: você está com frio? Estou. Deixa eu pegar o casaco lá, o meu casaco, para que você possa colocar o meu casaco. Está faltando isso não, minha gente? Está faltando um homem que diga o seguinte: olha só, eu passei na várzea, estava caminhando lá, e eu lembrei de você e trouxe esse chocolate aqui para você. Está faltando um homem, senão? Não está faltando um homem? Eu sei que eu estou arrumando um grande problema com os homens, depois a gente conversa, depois a gente bate um papo. Não está faltando a mulher não gosta de chocolate. Uma flor, a minha mulher não gosta de flor, ela só gosta de chocolate. Uma flor, alguém que trate a mulher como Jesus ensinou que a gente deveria se tratar. Porque a gente lê e lê somente parte do que a gente quer no texto bíblico. Já viu isso? A gente vai dizer o seguinte: a mulher tem que ser submissa ao marido. Não está lá em Efésios? Mas você lembra que o texto também diz que o homem deveria amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? E Cristo amou a igreja mais ou menos, não foi? Foi muito tranquilo o amor de Jesus pela igreja. Ele amou a igreja até as últimas circunstâncias. Até as últimas circunstâncias. Menina, você que está aí para casar, ou você que está à procura de um namorado, faz o seguinte: dê uma conferida se esse homem que está diante de você, em primeiro lugar, se ele ama mais a Deus do que qualquer outra coisa nesse mundo. Sabe por quê? Porque se esse garoto, se esse homem está do teu lado, e ele ama muito o seu carro, e ele diz: não, hoje eu vou ficar encerando o carro. Acho que nem existe mais homem que faz isso, né? Mas se ele chega e diz o seguinte: não,
Hoje eu vou ver só o meu futebol. Tenho que ver meu futebol e eu vou ver só o meu futebol. Não vou fazer mais nada. Se você vê que essa pessoa ama mais qualquer outra coisa do que Deus, saiba que você pode entrar numa tremenda de uma furada. Porque se essa pessoa não consegue amar Deus acima de todas as coisas, ele olha para o carro dele e ama o seu carro mais do que ama Deus. O dia que o carro dele não supre mais a necessidade do vazio que ele tem, ele vai procurar uma outra coisa. Aí ele compra uma moto. E aí ele fala, não, agora vai. Com essa moto eu vou sair aqui, ó, vou pegar essa estrada RJ 130. RJ mesmo, não é, né? 130, eu vou pegar, vou esticar com essa moto, vou pegar a moto de um lado para o outro. Aí daqui a pouco ele vê, não saciou. Deixa eu tentar outra coisa. Eu vou pegar outra coisa agora eu vou comprar uma caminhonete. E ele vai tentando, fazendo tentativas. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa com você. Ele vai dizer assim, deixa eu ver se dá certo. E se não der certo, o mundo hoje está mudado, não está? Então a gente faz várias outras tentativas. Nunca existiu isso na vontade de Deus. Nunca existiu isso. Quando Jesus vai falar em Mateus 19, os judeus interpelam ele dizendo sobre divórcio, ele vai dizer o seguinte, nunca foi necessário pensar assim. Foi pela dureza do coração do ser humano. Foi pela dureza do coração do ser humano. Por isso que isso veio a acontecer. Minha gente, quando a gente tem Deus acima de tudo, meninas, quando você olha para um cara que tenha Deus acima de tudo, vai firme, porque esse cara vai te tratar como Cristo tratou a igreja. Ele conhece o amor de Deus e ele vai estender o amor de Deus sobre a sua vida. Vai firme, segue em frente com esse cara. Agora, se esse cara ele substituir Deus por qualquer outra coisa, segue de lado. Porque se ele substituiu Deus, que é o único que pode salvar e tirar ele da força, você não acredite que ele não vai querer substituir você também. É fato que isso acontece. Então, mulher, se valorize. Saiba quem você é diante da presença do Senhor. Saiba o valor que você tem. Não deixa ninguém manchar o seu valor, não. Os índices de feminicídio crescem absurdos. Mulheres que são mortas e às vezes estão do lado da gente por homens que acham que podem usar aquela mulher como se fosse, desculpe isso dizer dessa forma, gente, mas como se fosse uma mera carne de abate. Não tem respeito, não tem cuidado, não tem carinho. Eu ouso dizer que eu suspeito muito de homens que são pais de filhas e têm filhas dentro da sua casa e que passa alguma jovem, alguma adolescente diante dele e ele fica dizendo o seguinte, esse pedacinho de gente aí tá legal. Eu ouso dizer que falta caráter para esse tipo de gente. Falta caráter. Porque eu tenho uma filha dentro de casa e eu dedico o respeito que eu tenho a ela e a todas as meninas que passam à minha frente, porque sei que são amadas e queridas aos olhos do Senhor. Não sabe o que você, homem, tem que pedir para aprender a tratar a mulher? Você tem que pedir ao Senhor o seguinte, Senhor, me dá uma visão, que eu veja como o Senhor vê essas pessoas e que eu sinta por elas o que o Senhor sente. Porque se eu fizer assim, o Senhor vai ter em mim alguém que vai ser um poço de amor para dedicar a minha esposa, a minha mulher, a minha filha, a minha mãe, a minha irmã. É cuidado, é carinho, é parar um pouco e pensar que você não está diante de um objeto, você está diante de uma pessoa e Cristo morreu por ela. Então, se Cristo morreu por ela, não ouse tocá-la de qualquer jeito. Não ouse tocar nessa mulher de qualquer maneira. Cristo morreu por ela. Não chegue diante dela de qualquer maneira. A palavra de Deus vai me dizer que antes Deus morava em templos, não é assim? Estava lá os templos. Em hipótese, né? Porque Deus não mora em templos feitos por mãos. Mas estava lá no Santo dos Santos. Deus estava lá na nuvem de glória. Não era assim do povo de Israel? Nós já falamos isso aqui. Mas hoje Deus
mora dentro da gente. Eu sou o território santo. Deus mora em mim. Deus mora em você? Deus mora em mim. E porque Ele mora em mim, eu ouço a voz do Senhor dizendo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então, antes de você, homem, ser arrogante com a sua mulher, lembre da voz do Senhor dizendo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Cuidado onde você está pisando. Cuidado dos sentimentos que você está pisando. Cuidado da maneira como você trata. Porque o Cristo que nós cremos é aquele que olhou para a viúva de Naim, que era condenada. E era condenação mesmo, minha gente. Sabe por quê? Ela era viúva e acabara de perder seu filho. Sabe o que essa mulher tinha de história agora? Ou ela mendigaria, ou ela viraria prostituta. É uma boa história para alguém? Ou ela mendigaria, ou ela viraria prostituta. Jesus chega diante daquela mulher, toca no caixão do menino, o menino ressurge, e ele devolve àquela mulher o prazer e a alegria de viver, que ela já não tinha alegria para viver. Então, se Jesus traz a uma mulher a alegria de viver, por que eu tenho que tirar dessa mulher a alegria dela viver? Por que ela está do meu lado e ela não tem prazer em viver? Por que essa minha mulher, ou a minha irmã, ou a minha mãe, ou quem seja, está do meu lado e ela não tem prazer e alegria de dizer que ela quer voltar para casa? Ou ela não tem alegria de dizer: ainda bem que ele está voltando, ainda bem que ele está chegando? Por que isso não acontece? Será que o problema não está na maneira como a gente age? Que o Cristo que nós cremos e a maneira como Ele tratou uma mulher fez com que aquela mulher que tinha fluxo de sangue e que todo mundo queria estar distante de alguém que tivesse um problema com fluxo de sangue, um problema de pele ou qualquer coisa parecida com isso, essas pessoas iam para longe. E Jesus se permite ser tocado por aquela mulher. E quando Ele é tocado por aquela mulher, Ele diz o quê? Dele saiu virtude. Minha gente, eu não sei se você lembra, mas essa mulher está envergonhada depois disso. Ela olha para Jesus, ou melhor, ela nem consegue olhar para Jesus. É meio que ela está pedindo desculpa por ter tocado, porque até então, se ela tocasse em qualquer outra pessoa, essa pessoa baniria ela, xingaria ela, excluiria ela, diria para ela que ela não valeria nada. Quem ela era para tocar nele? E aí ela olha, ou nem olha, está lá cabisbaixa, e ele diz: filha, a tua fé te salvou. Não, vai, segue a vida. Vambora, você está limpa, você está sarada, você está curada. Homens, que das suas palavras saiam poder e virtude para curar as dores mais profundas da mulher que te ladeia. Que das suas palavras saia o poder necessário para você levantá-la quando ela estiver caída. Para dizer: você não está sozinha. Você tem, eu estou aqui do teu lado. Eu vou junto com você. Eu vou fazer uma coisa muito pessoal. Eu me lembro que Jennifer, algumas vezes ela não conseguia acompanhar o mesmo ritmo. E eu ficava muito chateado com isso. Muito chateado. Porque eu sou esse ritmo aqui de ficar no meio de gente. E eu gosto disso. Eu acho que ontem deu para reparar isso. E eu também quero fazer voz ao que o irmão Elias falou. Muito obrigado. Foi bênção demais, todo carinho e preparo de ontem. E eu me lembro que eu ficava muito injuriado com isso. Injuriado, eu acho que é a palavra mais bonita para usar aqui agora. Eu ficava muito injuriado com aquele negócio. Mas como é que ela não consegue? Ela não consegue ir lá falar com os outros, não consegue. Por que não consegue? Está aqui, eu estou aqui, eu faço isso, é só fazer junto comigo. Eu ficava naquela paranoia ali, aquela coisa.
Sabe o que acontece? Quando o nosso amor é um amor que requer que alguém devolva alguma coisa, você se torna o cara mais desonesto de todos. Que você está dizendo para aquela pessoa, eu estou te dando, mas o que você vai me dar em troca? Quem ama de verdade não está esperando um devolutivo. Ele espera que as coisas aconteçam naturalmente. Não está esperando um devolutivo. Não tem prazo. Quem ama não põe prazos. Quem ama não coloca boleto para pagar. Só nas contas de verdade, né? Mas no amor não. Não põe boleto para pagar. Que ele sabe, tem tempo. E aí eu consegui entender que só existia uma maneira de eu resgatar a minha esposa nesse processo, nessa caminhada. Se eu desacelerasse o meu ritmo e acompanhasse tanto o ritmo dela. E aí eu comecei a entender que o problema nunca esteve nela. O problema sempre esteve em mim, que sempre falo de cuidado para o outro, mas não conseguia reservar o cuidado para quem estava do meu lado. Você entende? Que o Evangelho é aquele que acolhe tanto a gente, que faz a gente perceber que às vezes a gente tem que entrar no inferno da outra pessoa para dizer o seguinte: as portas desse inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Nós vamos junto no poder da palavra do Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Você que é mulher, lembre que Jesus morreu por você. Lembre que Deus te ama de maneira incalculável e incomparável. Você que é mulher, lembre que você é território sagrado. E todas as vezes que você lembrar disso, não deixe ninguém chegar de qualquer jeito perto de você. Não deixe ninguém falar de qualquer maneira junto a você. Você olha para aquele e diz: eu sou o território do Senhor. Ele mora em mim. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é a morada do Altíssimo. Ele mora aqui. Ele mora aqui, em mim. Jesus foi aquele que, diante de tantas pessoas que renegavam e desprezavam a mulher, diante de mulheres que hoje, como dissemos, sofrem com o feminicídio, sofrem com a exclusão, sofrem com missões inferiores, Jesus olhou para a mulher e disse: não, vocês são aquelas que, além de gerar a vida em si, vocês vão conduzir a história da minha comunidade de fé, da minha igreja, a igreja do Senhor. Foram as mulheres a primeira a ver a ressurreição. Foram as mulheres que guardaram o corpo de Jesus. Foram as mulheres, e são as mulheres, que toda terça-feira estão aqui para dizer: abençoe, Senhor, a vida do pastor, abençoe a família do pastor, abençoe essa igreja, abençoe a juventude dessa igreja, abençoe, ó Deus, adolescentes, as crianças, a melhor idade dessa igreja. Abençoa, Senhor. Nunca vamos esquecer de todas as vezes que eu chegava em casa e eu, quando chegava tarde, eu ouvia a voz da minha mãe do outro lado orando por mim, e ela orava alto, acho que de propósito, para que eu ouvisse que ela estava orando por mim. Eu nunca vou esquecer que sempre tem alguém orando por mim. E esse alguém que ora por você é a mãe que um dia você já desprezou, ou que você despreza. É a mulher que você colocou ela de lado. Essa que intercede por você, e que Paulo vai dizer: a esposa santa santifica o seu marido. Não se deixe abalar, mulher. Segue em frente. Ser valente. Jesus morreu por você. Segue em frente. Ser valente. Não esqueça desse amor que te amou de uma maneira tão incalculável, que fez você ser gente de verdade. Você tem valor na presença dele. Você é, na presença dele, algo que é precioso demais. Extremamente precioso. Feche seus olhos e cubra a sua cabeça.
judeus não sabiam tratar uma mulher. Jesus, Deus encarnado, veio e disse para eles: não é assim que se faz. Ela foi chamada para ser sua companheira, porque só tem um jeito de você conseguir fazer isso se tiver ela do seu lado, se fizer junto com ela. Eu já vi vários problemas acontecerem dentro de casamento, porque o homem vai se endividando e se endividando, e ele acha que ele não tem que partilhar o que ele tem com a sua esposa. E aí a bola de neve cresce, as dores aumentam, e ele tem que descontar isso, e ele acha que ele tem que descontar isso em alguém. Situações que acontecem no dia a dia da gente, que poderiam ser evitadas se você desse valor, homem, quem está do teu lado. Ela que Cristo amou de tal maneira, ela que foi chamada para ser a primeira a contemplar a ressurreição, que é o ponto firme da nossa fé. Essa mulher às vezes guarda tanta coisa dentro do seu coração e que só o Senhor conhece. Não esqueça quem você é, mulher. Não esqueça o valor que você tem. Não esqueça de andar de cabeça erguida. Não esqueça de não temer diante da escuridão. O Senhor é contigo. Não esqueça de seguir em frente quando às vezes parece que tudo dá errado. Siga em frente. Ser valente. O Senhor é contigo. Vamos louvar ao Senhor.
devemos amar como Cristo amou a igreja. Em João 17, Jesus está orando pela igreja. Então você que está perto da sua esposa, filha, uma mulher que está do seu lado, eu quero convidar você a orar por ela. Faz isso agora. Convida essa pessoa, deixa eu orar por você. Ore pela sua filha, pela sua esposa, pela mulher que está do seu lado. Às vezes você não conheço, mas eu quero orar por ela. Ore por essa pessoa. A mulher tem capacidade de, às vezes, conservar tantas dores em si, deixar tantas coisas aqui dentro do coração, e às vezes a gente não está cuidando dela, percebendo isso. Então ore pela pessoa, pela mulher que está do seu lado, mesmo que você não a conheça, ou que seja apenas a sua irmã aqui da igreja. Ore por ela. Diga: Senhor, cura as dores dela. Cura, ó Deus, no momento que ela se sente sozinha, para que essa mulher saiba que o Senhor está com ela todos os dias. Ajude, Senhor, essa mulher que tantas vezes, ó Deus, sai para trabalhar, volta, ou trabalha o dia inteiro dentro de casa, e às vezes perdeu a capacidade de sonhar, perdeu a capacidade de projetar, de querer viver alguma outra coisa melhor. Ela desistiu de sonhar. Ore, homem, por ela, dizendo: Senhor, dá novos sonhos para ela, dá vigor para ela, que ela se sinta segura debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Senhor, no momento em que ela estiver chorando pela decepção de alguém, pela decepção de algum filho, esposo, ou amigo, namorado, Senhor, cura, ó Deus, dá a ela a possibilidade dela seguir em frente. Cure as dores dela, cure as dores causadas pelas palavras malditas que saem da nossa boca. Senhor, ensina cada um de nós, homens, a tratar a mulher, a nossa filha, esposa, irmã, mãe, a mulher que está do nosso lado, a tratar como o Senhor trata a sua igreja, a amar como o Senhor ama a sua igreja, a vê-la como o Senhor vê a sua igreja. Senhor, recupera a identidade dessa mulher, que às vezes está em frangalhos, destruída por dentro. Recupera a identidade dela, dá vigor a ela, faz ela acreditar que ela pode ser recuperada pelo poder do Teu Espírito Santo, que ela pode ser renovada pelo poder que dá vida, o poder que sopra, o poder que vem da boca do Senhor, cria a partir do nada, do zero. Dá sonhos a ela, Senhor. Dá vontade dela seguir em frente. Dá vontade dela crescer. Dá vontade dela reconstruir como mulher sábia que edifica a casa. Dá força para ela e sabedoria para ela reedificar os muros caídos da sua casa. Dá sabedoria para que ela, como mulher santa, santifique o seu esposo e a sua casa. Dá sabedoria a essa mulher, para que ela possa olhar, ó Deus, as dificuldades daqueles que estão ao seu redor, e ela ser veículo da sua graça, veículo do seu amor, para esse homem, para esse filho, que está tão desgraçado, sem amor, sem carinho, sem cuidado. Dá sabedoria para ela reedificar essa casa. Eu oro, seja assim, no nome de Jesus. Vamos dizer: recaia em tua graça. Vamos dizer isso para a gente terminar.